família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a questão nacional este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo, todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Olá, bom dia. Aqui estamos nós no número 2 do Também Somos Gente. Bem-vindos. Hoje, dia 10 de janeiro de 2013 e também no dia 10, mas de 1907, lá para baixo, em Lisboa, a Torre de Belém foi classificada como Monumento Nacional. E também no dia 10, mas de 1259, isto é muito antigo, peço desculpa, 1259, nasceu um senhor que agora está a ser celebrado em Amarante, chamado São Gonçalo de Amarante. Nasceu não, morreu. E está neste momento a ser celebrado. São Gonçalo de Amarante, faz favor de lá ir, que eu ainda não fui, e um dia destes lá apareço. No nosso segundo programa tenho mais uma convidada, ou seja, mais uma mulher, e esta senhora é uma senhora de armas. As minhas mulheres são todas de armas, começa já por aí, que eu não me dou com mulheres passivas. Mais uma mulher, e esta é de armas também. Ela é docente e investigadora da Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade do Porto. É presidente da Associação UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Posso dizer que o UMAR, eu sempre escrevi mal, não sei porquê. Esta senhora que está aqui à minha frente, de vez em quando puxava umas orelhas, que eu escrevi sempre com um H, não percebi porquê, mas pronto, também não interessa nada. É um rosto conhecido do movimento social e principalmente no que tem a ver com o direito de defesa das mulheres. Aliás, e antes de tudo, bem-vinda Maria José. Obrigada. Maria Obrigada José pelo convite. Bem-vindas ao Também Somos Gente e à Rádio Manobras. Eu eu aproximei-me da Maria José, se bem te recordares, numa marcha que houve na altura, se não estou, era o primeiro ou segundo referendo ao aborto. Era o primeiro ou o segundo? Segundo, era em Matosinhos. Exatamente. E foi aí que eu conheci a Maria José Magalhães, que toda a gente falava. Fizemos uma marcha entre Matosinhos e a Foz até ao Homem do Leme. Exatamente. Não, minto, até ao Molho. Foi no Molho que reunimos tudo no chão. Exato. E lembro-me que te entrevistei a ti e ao João Teixeira Lopes. Exatamente. E agora estávamos a falar em off de debates e palestras e eu lembrei-me de uma coisa engraçada que foi... Eu também, como tu sabes, também de vez em quando a gente vai às escolas e eu ia-te fazer uma pergunta que assim, não sou eu a responder a este, mas a conversa deve ser a mesma. Quem é que paga as deslocações? Que deslocações? Para ir às escolas, para ir a debates, para ir a palestras, Pagamos para nós? estar aqui... Pagamos nós. Que eu não te paguei. Do nosso bolso. E também não quero que pagues porque estou aqui com muito gosto e por solidariedade. E também é uma forma de expressar e divulgar os nossos ideais e as nossas causas. Quando me chamam para ir a debates ou a conferências por instituições ou universidades que eu acho ou considero que as pessoas têm dinheiro para me pagar e que a minha hora de trabalho mais é muito pesada, é o valor da minha força de trabalho. É trabalho intelectual, mas é trabalho, e é trabalho pesado, como qualquer trabalho, manual ou intelectual é igual. Cobro cachê, não é? Portanto, agora, quando vou pela causa, como militância, pagamos nós. Ainda quando foi do Almoço das Rainhas, fui a Braga também a um debate, uma tertúlia gratuita. Mas também é uma forma de militância. Portanto, para mim também uma forma de militância. Mas achas que este trabalho devia ser pago? Este não. Eu penso que este é um ativismo que devemos fazer e o dinheiro, em algumas circunstâncias, pode envenenar Concordo. As características quer do que se faz, quer de como se faz, como se está. Não é? Pagamento das despesas, por exemplo, nós na UMAR, quando temos dinheiro, às voluntárias, sobretudo às que estão desempregadas, voluntárias e voluntários, se estão desempregados, se têm dificuldades, e se a UMAR nessa altura tem dinheiro, pagamos essas despesas porque as pessoas podem ficar inibidas de participar ou de ir porque não têm forma de se deslocar, porque apesar de tudo é algum montante. Eu sei que agora no meu caso, no caso de pessoas como eu, no fundo é a minha contribuição para o movimento social. Podia estar a pagar mais cotas ou a dar mais dinheiro ou dar mais contributo económico. Eu dou o contributo em tempo e na participação destas despesas que no fim dão alguma continha razoável. Eu sei. Eu quando estive a preparar para te fazer a entrevista, é engraçado que a gente conhece, depois não conhecemos nada.
e fui ver o teu currículo e fiquei assim um bocadinho assustado. Eu só destaquei aqui três itens. Assustado porquê? Porque tu escreves para caraças. Eu fui investigar. O teu currículo tinha 51 publicações. E não estão todas. E não devem estar não todas. Estão nem metade. E só estás a falar das publicações científicas. Sim, estavam Porque presentes no teu as outras currículo não. na faculdade. As exatamente. outras não estão, exatamente. Quer dizer que há muitas mais, então. Muito, graças a Deus. E às deusas. Exatamente. E às deusas também. E eu destaquei aqui 3 que têm a ver com publicações escritas, ou seja, em livros, nomeadamente duas são uma publicação da UMAR e a outra é CIDM. A CIDM, sim, Comissão para a Igualdade dos Direitos das Mulheres, era antiga, agora que se chama SIG, era a antiga designação da SIG. Ah, ok, está bem, não sabia. Não conhecia esta, conhecia a SIG. Tu escreves uma que é gostar de mim, gostar de ti, aprender e prevenir a violência no género. Achas que o trabalho está feito na prevenção de violência sobre o género e não só? Não está. Aliás, nem sequer está iniciado. Nós temos algumas experiências e não é só o MAR, mas também a Rede Iseco também faz trabalho nas escolas. Agora há outras organizações que também têm estado a iniciar o trabalho da prevenção primária da violência de género, mas é apenas um início. Não está ainda assumido em Portugal a importância do que é a prevenção primária. Porque, a prevenção primária não é uma resposta sintomatológica. A prevenção primária, tanto na saúde como noutras áreas, é a mudança de atitudes, é a mudança das formas de estar, é a mudança das relações entre as pessoas, das formas de vida, quando falamos de comportamentos. Quando falamos da prevenção, por exemplo, primária na área da saúde, tem a ver com comportamentos, com formas de estar, com a qualidade de vida, etc. Com a alimentação, essas coisas todas. E essas mudanças não têm uma medição, não podem ser quantificáveis, porque o que é feito é mudar para que o problema não exista. Enquanto a medicina sintomatológica, tu medicas e vês se a pessoa melhora, quantas pessoas melhoraram no atendimento às vítimas, vês quantas pessoas atendeste, quantas situações melhoraste ou recebeste, quantas mulheres estão numa casa de abrigo. Na prevenção primária, tu evitas o problema. Só podes ter uma ideia de que muita coisa fizeste com a prevenção primária quando, passado um certo tempo, tu podes ver a diminuição da percentagem do cuidado direto. Exatamente. Ou seja, a profilaxia era importante. Era importantíssimo, mas as pessoas não dão ainda importância à profilaxia, não dão importância à prevenção primária. Essas pessoas que tu falas não dão importância aonde? Cá em Portugal ou não dão importância não dão na importância maioria? Cá em Portugal. Portanto, a prevenção primária é deixada a umas sessõezinhas que se vai fazer de uma forma ocasional, casuística, a pedido das escolas, de uma forma muito aleatória. E que é isso que defendemos aí nessa obra do Gostar de Mim, Gostar de Ti. E este trabalho é de 2007, quer dizer, estamos em 2012, não é? Exatamente. E o que defendemos é que para mudar comportamentos e atitudes e para mudar uma sociedade patriarcal, sexista, homofóbica, racista, nós precisamos de um currículo sistemático e efetivo numa intervenção com o mesmo grupo durante no mínimo 3 anos. É aquilo que eu defendo e é aquilo que, do ponto de vista internacional, se tem verificado em termos da mudança de atitudes, de comportamentos, porque atitudes e comportamentos que são interiorizados muito cedo na vida das crianças e dos adolescentes, com enormes agências a empurrar para aquelas construções sociais, para aquelas representações, para aquelas atitudes, para comportamentos, como são a publicidade, as revistas, a televisão, as séries, enfim, a escola parcialmente, como são, enfim, as famílias, não digo todas, felizmente, como outras agências socializadoras, como a catequese, como os amigos, etc. Estás à espera que a catequese vá falar da multiplicidade de famílias, não é? Exatamente. Embora, felizmente, já existem alguns oásis nesse... Sim. Há alguns cleros. Eu recordo-me de há uns anos atrás ter ouvido falar, não sei se ele ainda lá está, um padre ali, estamos no Porto, num padre em São Mamede,
que diziam que estava sempre cheio de jovens, porque a linguagem que ele usava era muito apelativa aos Sim, jovens sim. e não Por discriminava acaso ninguém. esse concretamente não conheço, mas sei que há alguns oásis nesta igreja, porque a igreja também é a igreja Somos nós. exatamente, dos e das cristãos e das cristãs. E portanto nem tudo é tão homofóbico, tão patriarcal, tão sexista como é a hierarquia. A hierarquia, enfim, É outra conversa. até dá vontade de rir, não é? Mas, portanto, para combater exatamente essa socialização, que é uma socialização muito patriarcal, muito sexista, muito homofóbica e também racista e também classista, não é? De desprezo. Sim. Agora, ultimamente, há uma socialização de desprezo pelos pobres, que é uma coisa aflitiva. Precisas... Achas? Sim. Com a crise? Sim, acho. E eu, curiosamente, Acho. eu não gosto muito de partilhar os meus pontos de vista com os meus Não, entrevistados, mas podes, porque então. vocês é que são os entrevistados, não sou eu. Mas eu, por acaso, acho que a crise veio alterar um bocadinho esse comportamento. Talvez. Do género que tu antes eras alguém que podia estar acima de alguém mais pobre, mas hoje também perdeste o teu emprego. Hoje, se eras funcionária pública e ganhavas não sei quanto, hoje ganhas muito menos. Muito menos, Não é é? verdade, ganho muito menos. Eu e todos os... E estás a chegar ao nível daqueles que antes tu olhavas de cima e agora estás a olhá-los quase ao mesmo nível, se não ainda mais abaixo um bocadinho. Sim, é verdade que do ponto de vista de grandes setores da classe média que tinham uma sobranceria sobre as classes desfavorecidas, há muitos desses setores, efetivamente, alguns já eram solidários com os setores desfavorecidos, mas outros estão agora mais pensar conscientes de que o capitalismo, quando lhe dá, atinge todos, não é? Como diz o Brecht, quando era com o outro, quando bateram à porta do outro eu não liguei, mas agora bateram à minha porta. De qualquer forma, continua a haver uma ideologia de que as pessoas, nomeadamente as pessoas mais desfavorecidas e as pessoas dos bairros sociais e os sem-abrigo e as pessoas desempregadas de longa duração, as famílias ou pessoas individuais beneficiárias do RSI, muito a ideia de que eles não trabalham, não querem trabalhar, preferem receber o subsídio do que ir trabalhar. Portanto, há um discurso diferente sobre os outros do que há sobre o meu problema ou sobre mim. E mesmo em relação aos funcionários públicos que agora estão a perder rendimentos e perder poder de compra, também se notava na ideologia geral e enfim, ainda se ouve agora que eles também eram os beneficiados, não é? Portanto, esta ideia em Portugal, que em vez de lutar para que todos tenham direitos, subsídio de Natal, subsídio de férias, direitos de poder faltar e continuar a receber, faltar no sentido de doença, por motivo de doença ou por razões... Gravidez, acompanhamento de familiares idosos ou com deficiência. E isso não significar perda de rendimento do seu salário, ter reforma e ter contribuído para a sua reforma no final e, portanto, obter a reforma com todo o direito, de forma justa, e em vez de exigirmos que esta situação, que é aquilo porque o 25 de Abril foi feito parcialmente, não apenas para isto, mas isto foi uma fatia fundamental do 25 de Abril, não, parece que ficamos contentes porque os outros perdem para ficarem iguais a nós. E é nessa medida que eu chamo um certo desprezo pelos pobres, não é? Aliás, o que tu estás a dizer é as pessoas ficam contentes porque os outros deixam, não porque eles sobem. Exatamente. Não porque, não porque eu tenha que subir. Eles subiram, então eu vou lutar para subir também. Não. Olha, eu também há muito tempo que não tenho. Se não tinha, na minha empresa eles também não têm que ter. Exatamente. Ao contrário, quando deviam pensar, se eles têm e eu não tenho, eu quero ter com eles. Eu quero ter e vou para o meu sindicato e vou exigir no contrato de trabalho também. E vêm para a rua, se faz favor, que mas isto talvez também tenha a ver com os 48 anos de fascismo, que são 50 anos, é meio século, não é? É muito tempo. Esta é muito tempo, sabes? E é muito tempo e é uma cultura que, apesar de tudo, o 25 de Abril não conseguiu mudar completamente porque são ideias que se transmitem dos avós para os filhos e para os netos e por aí fora. Tu já tocaste aí 2 vezes numa revolução que é muito cara ao meu pai, que é o 25 de Abril. Ele é um homem da revolução. Deu-me muito jeito quando eu tive que me assumir. Como assumir, não, que eu não gosto da palavra, mas dizer aos meus pais qual era a minha orientação deu muito jeito o 25 de Abril. Tu achas que o 25 de Abril foi mal feito?
Não, acho que foi muito bem feito. Ai, que maravilha, aquilo foi uma coisa fantástica. Eu quando digo mal Foi- feito, no sentido, achas que abrange... Foi realmente para tornar uma sociedade melhor? Eu pergunto isto por uma razão muito simples. Por causa de uma palavra que a mim me chateia, que de vez em quando é chamada a atenção de alguém ligado ao 25 de Abril, algum dos capitães de Abril, ter dito que isto não foi feito para PUTAs e os outros. Ora, quer dizer, eu acho E que... as mulheres na altura também não ganharam muito com isso. Nós precisámos ainda de 20 e tal anos. Então, o primeiro plano contra a violência doméstica é de 99. Estás a ver? 1999. 25 de Abril não mudou muito. Faz as contas de 74 a 99. Aliás, só em 75 é que vocês ganharam pleno direito de voto. Exatamente. Mas isso foi logo as primeiras eleições. Está bem, mas... Os direitos políticos, apesar de tudo, foram muito conseguidos do ponto de vista do universal neutro, não é? Agora, quando tu me dizes a Revolução de 25 de Abril foi boa ou não... Foi bom. Foi excelente. Agora, o que acontecia era que, por razões que também já muita gente escreveu sobre isso, e eu nem sequer sou especialista nesta área, a oposição foi muito construída nas questões da classe social e do trabalho partidário e, no fundo, a oposição ao fascismo e os direitos laborais. Foi muito a questão dos direitos políticos, liberdade de expressão, liberdade de constituição de partidos e de organização e os direitos laborais. E centrou-se muito nisso, na questão de classe social e dos direitos políticos. Portanto, tudo o que tinha a ver com outros direitos de cidadania sexual, cidadania das mulheres, cidadania afetiva, na intimidade, tudo isso... Ficou para segundo plano. Até a educação Ficou para segundo plano, sem dúvida. Até a educação. A educação, por exemplo, não é feita uma revolução na educação do ponto de vista pedagógico. Ainda hoje, na educação... Tu, se fores discutir com docentes e profissionais da educação e instituições que trabalham na área da educação, o que é ser realmente de esquerda em termos educativos? Tu tens dificuldades com as pessoas que são de esquerda. Mesmo com as pessoas O que não que deixa são de ser sindicatos. curioso, porque a ideia que eu tenho do 25 de Abril é que muito do trabalho que foi feito de reivindicação, de luta e não sei quantos, veio do meio estudantil. Sim, veio do meio estudantil, mas as reivindicações estavam concentradas nos direitos políticos, liberdade de expressão e de organização. Mas como é que o meio estudantil deixou depois escapar a educação? Deixou porque assumiu que estava feita. Assumiu que aceder à educação e alargar o acesso à educação, portanto, assumiu que as pessoas entrando para a educação, que automaticamente a educação era democrática e revolucionária. E não é, porque a educação também pode ser reprodutora. Sem dúvida. Aliás, eu acho que a educação é o alicerce de qualquer construção, mas adiante. Tu estavas a falar da igualdade e das diferenças e daquilo que ficou por fazer. Eu estava-me aqui a lembrar, e passo agora à publicidade. Atenção, vamos entrar no momento publicitário. O Portugal Gay vai estar pelo segundo ano na Expo Noivo, já esteve em Lisboa e agora vai estar neste próximo fim de semana no Porto. Quem precisar de convites vai ao Facebook de Portugal Gay e peça por uma mensagem privada que nós disponibilizamos. E uma das coisas que eu constatei, se calhar este ano, porque já era a segunda vez, tive mais tempo para observar e para dar a minha voltinha. Nós temos não sei quantos stands lá que promovem quintas e caterings e whatever, e fotógrafos, e não há um único stand que tenha 2 homens ou 2 mulheres. Ou seja, o trabalho também está muito por fazer ainda. Pois está. Mas, no entanto, eu fui visitado por todos eles que querem fazer muitos casamentos com homens e mulheres. Pois, claro. Não, mas o trabalho... Mas não assumem. Aliás, eu recordo-me, uma das conversas que eu tive com alguns deles, que não foi só com um, foi com 2 ou 3 ou 4 ou 5, não sei, era de que eu referia muito àquela brincadeira que vê-se muito lá fora. Quando um determinado espaço, uma determinada casa, ou seja lá o que for, é de alguma forma acessível a pessoas do mesmo sexo, ou tem aquilo que nós chamamos de gay friendly, tem uma bandeirazinha colada a ver junto aos cartões de crédito está lá uma bandeira gay a dizer vocês são bem-vindos. O arco-íris. E eu convidei-o, se vocês querem tanto fazer, porque é que não tem uma bandeira gay colada no vosso stand? Pois, claro. Pois, mas isso é muito complicado. Adiante. Eu sei que isso ainda traz custos, precisamente porque a gente acabou de dizer, o 25 de Abril ainda não foi feito. Em algumas áreas, exatamente. Ainda precisamos de... E eu estive a ver, inclusive, também no teu currículo, tu numa altura em que tanto se discute currículos de pequenas farsas e de outras farsas muito grandes. Eu estive a ver o teu currículo. E o teu currículo também mostra o teu mestrado e o teu doutoramento. E eu reparei que falas sempre numa questão educativa. Faz parte, porque é a tua área de estudo, não é?
E eu perguntava-te, tu achas que o currículo escolar, desde o pré-primário até ao secundário, passando à faculdade, de alguma forma se preocupa com os direitos civis não era direitos que eu queria falar, sobre A cidadania. a cidadania, o respeito pelo outro, o saber que somos uma sociedade diversificada de homens, mulheres, pretos, brancos, amarelos, cor-de-rosa, aleijados e menos aleijados. Achas que há essa preocupação nos currículos? Eu penso que aqui há uma lacuna em Portugal muito grande, que é a formação de professores, a formação de docentes. Os professores e professoras vão para as escolas muitas vezes sem ter muito claro o que é ser docente, o que é ser profissional da educação. Então começou antes, ou seja, exatamente. Os docentes são mal formados para serem docentes. São. E, portanto, nós quando chegamos às escolas e vemos, já me aconteceu ver em algumas escolas projetos de cidadania, e ficar toda contente, finalmente esta escola assume as questões da cidadania, e afinal o que era ensinar as crianças a aprender a comer com faca e garfo. Portanto, olha que bom. Portanto, não é que houvesse mal intenção das pessoas, também não é mau as crianças e os adolescentes a comer com faca e garfo e a escrever direito com as esferográficas e com os lápis. Mas não é esse o fundamental da cidadania. Por outro lado, como isto não é feito com conta, peso e medida na formação inicial, não há nas faculdades, nem na minha, efetivamente. E tu quantas de trabalhar amanhã a dizer mal dos docentes? Das universidades, sim, porque as universidades não assumem o papel de formação de profissionais de educação e de docentes, exatamente no sentido de serem pessoas intervenientes por uma educação transformadora, por uma educação que efetivamente saiba, para que aquele profissional, aquela profissional, saiba o que é que está em causa e o que é que precisa de fazer para trabalhar as questões dos valores e da cidadania. Porque isto é uma temática complicada e complexa. Porquê? Porque nem todas as pessoas defendem os mesmos direitos nem as mesmas perspectivas. E o que é que acontece? Nós herdamos uma educação, uma escola, que vem do tempo do fascismo, onde estamos todos de acordo, estamos todos bem, e onde se tem medo do conflito. As pessoas não toleram a violência porque têm medo de fazer conflito. Não se importam com a violência, mas já não querem fazer que estamos todos de acordo, com uma harmonia, que era aquela paz podre que havia antes do 25 de Abril. E é claro que as temáticas da cidadania, dos valores, são temáticas conflituosas no bom sentido, que é põe em cima da mesa as perspectivas diferenciadas. E vamos debatê-las. Porque os pais das crianças e dos adolescentes que estão na escola têm perspectivas diferentes sobre a sexualidade, sobre o casamento, sobre a família, sobre os partidos políticos, sobre o governo, sobre isto, sobre aquilo. Se tu levas essa discussão para o interior da turma, é claro que essa discussão vai trazer tensões e conflitos. Como os docentes e as docentes não são preparadas na sua formação profissional e do ponto de vista pedagógico, como lidar com valores e perspectivas, ideologias diferentes, o resultado é a autodefesa. Eu não toco nesse assunto, vou só dar os temas. Porque também os pais dessas crianças não tiveram formação para. Está bem, mas o papel da educação e da escola não é só as suas crianças, é toda a comunidade educativa. É toda a comunidade educativa. Portanto, pais e mães devem ser envolvidos na educação dos seus filhos e das suas filhas. E há momentos, e já está regulamentado na escola, onde os pais e as mães têm representação, quer no Conselho Geral, quer no Conselho de Turma, e em vários organismos da vida da escola, que são eleitos e representados, e a Associação de Pais, onde tudo isto pode ser debatido. Mas nós habituamos-nos também, e isto é um problema já depois do 25 de Abril, de que estas reuniões e comissões são aquilo que eu chamo reunite aguda, não é? Ou seja, vamos para estas reuniões
perder tempo e conversar sobre, e não preparamos as reuniões no sentido do objetivo delas e de eficácia, exato. do que as reuniões devem ter. Isto estamos sempre a falar no geral, porque há escolas que funcionam fantasticamente com a comunidade educativa, há escolas que trabalham os valores e a cidadania de uma forma fantástica e, portanto, o que eu estou aqui a falar sempre é de uma forma geral e tendo em conta que efetivamente não há uma retaguarda importante do ponto de vista da formação dos docentes e também das políticas educativas, que também não interessa muitas vezes ao Ministério da Educação que estas questões entrem na sala de aula, não é? Porquê? Porque se entrarem, corre-se o risco de criar cidadãos, de formar cidadãos e cidadãs críticas, interventivas, não passivas, não resignadas e que eventualmente não permitirão ou não permitiriam que algumas pessoas cometessem as ilegalidades e as atrocidades políticas e governamentais a que muitas vezes assistimos. E, portanto, se a população portuguesa for esclarecida, for interveniente, for crítica, for participativa, algumas destas pessoas tinham que pedir admissão. Tu achas que já deviam ter pedido há algum tempo? Tu achas que... Claro. Aqui são duas questões com duas abordagens. Tu achas que os governos, não é o governo, é os governos fazem um bocadinho aquilo que a Igreja sempre fez, quanto mais ignorante o público, melhor, para poder comandá-los, e se ao mesmo tempo tu achas que com os novos cortes que estão a ver sobre a educação, a dispensa de docentes cada vez mais, o corte no ordenado que também estimula pouco a quem está a aturar 30 crianças, nós vamos ter então cada vez menos cidadania e cada vez mais uma péssima educação, é isso? Sim, sim, até porque eu acho que primeiro falar dos vários governos, não é? Eu acho que o Estado é uma entidade heterogénea, também dentro do Estado e às vezes dentro do mesmo governo há posições diferentes, não é? E tensões lá dentro, não é? Muitas vezes. E alguns governos puxam mais para um lado do que para o outro, não é? Há governos, nós no pós-25 de Abril tivemos governos que investiram na educação, enfim, eventualmente mais ou menos eficazes, mas que tinham como prioridade a educação e que investiram na educação. E tem havido outros que consideram que a educação é um peso no aparelho de Estado. Este Ministério tem uma concepção da educação que se aproxima de instrução, e para não dizer outras palavras, tem uma concepção de educação que eventualmente gostaria de que a educação paga pelo Ministério fosse só para a classe média ou classe média superior e, portanto, quanto mais crianças abandonarem e se forem embora, menos pesado é para o Estado. Que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer. E mais ainda também tem uma concepção que os professores e as professoras são... E eu ia dizer uma coisa que não é muito agradável, Podes mas dizer, são burros de carga. Portanto, mas eu acho que sim. Acho que colocar, é essa a concepção que eles fazem. Colocar 30 adolescentes a trabalhar hora e meia para uma disciplina com docente é uma enormidade. É não ter a noção do que é a exigência afetiva e emocional que 30 jovens adolescentes na fase da vida e da energia são capazes de fazer a uma pessoa. Eu sei. E nós também temos lá ido como voluntários e nós sabemos que eu vou lá às vezes fazer uma sessão, uma atividade de 1h30, gosto imenso, adoro, mas venho cansada só de estar 1h30 com eles e venho-me embora para a minha faculdade sossegada. Portanto, ninguém tem noção. Ou se têm, são maldosos ao pensar que esta pessoa que vai trabalhar não com uma turma, mas com várias turmas ao longo do dia e várias turmas ao longo da semana, e que depois tem que ficar na sala dos professores, onde não há gabinetes para trabalhar, tem que ficar nas conversas uns com os outros, ali a fazer horas para ficar a fazer aquelas horas nas escolas. Penso que isto é uma concepção da pessoa como um mecanismo numa máquina, portanto, um parafuso numa máquina. Nem é a máquina, é um elemento dessa máquina, não é?
E efetivamente a ideia de que o que nós queremos é retirar, enquanto grupo dominante, retirar o maior benefício possível no menor tempo em que estamos aqui, e o resto que se amanha, não é? O resto que anda. Ou seja, nós estamos a andar para trás. Mas estamos a andar para trás. Então na educação é uma desgraça. É uma desgraça. Na educação é uma desgraça. Eu não sou assim tão velho, eu não sou assim tão velho, mas não me recordo de ver tantos professores no desemprego. E não só no desemprego, é também um desrespeito Total, pelo total, trabalho total, que é. total. Porque um ser docente é uma pessoa que está responsável pela vida daquelas crianças e por que esta criança e esta adolescente vai ser no futuro. Não digo que não é responsável sozinho, não é? Claro, porque obviamente, mas é uma parte da responsabilidade. Mas tem uma parte da responsabilidade, não é? E atacar a sanidade mental da pessoa que está a trabalhar, porque isto é dar cabo da sanidade mental de qualquer trabalhador. É quase tu desvaziares dos teus valores. Se tu fores um bom docente e se vais lá com a convicção de educar alguém, sais lá frustrada porque não fizeste nada. Porque não se consegue fazer. Ou tu tens alunos realmente interessados e que te ajudam no trabalho, mas que mesmo assim tu não consegues abranger os 30. Não, mas o sistema está a ficar construído e efetivamente este Ministério tem trabalhado nesse sentido para que a possibilidade de encontrarmos oásis no sistema educativo é muito pequena, porque as pessoas ficam esmagadas na máquina écrasante, não é? Na máquina que esmaga em termos do sistema. Tu acreditaste como eu acreditei, e se calhar muita gente acreditou, pelo facto do Ministro da Educação ser um ex-professor, a coisa ia melhorar? Estás a falar de que ministro? Do Crato. Ora bem, portanto, o professor Nuno Crato é uma pessoa que, antes de ser ministro, deu algumas indicações daquilo que pensava e do que pensava sobre a educação. Portanto, para mim não foi surpresa quando ele escreve uma coisa que se chama Eduquês e portanto, perorou sobre a educação da forma que perorou. Para mim não foi surpresa as medidas que ele tomou. Foi surpresa para mim que as outras pessoas tivessem ficado surpreendidas, porque ele já dava indicações do que considerava sobre a educação antes de ser ministro. A educação para ele é efetivamente o exemplo que ele tem de educação, ou digamos, o tipo ideal que ele tem de educação, é a educação liceal antes de 25 de Abril, que é a educação daquelas disciplinas fantásticas que só ensinavam aquela coisa, e estudar com esforço, porque o lúdico para ele é perder tempo. Portanto, o modelo é o modelo do liceu, é o modelo liceal. Se o lúdico para ele é perder tempo, então ele deve ser muito amigo do Ministro da Cultura. Deve ser, exatamente. E do Secretário de Estado. Portanto, é uma concepção de quem não percebe nada sobre o que é a aprendizagem. O Sr. Ministro é um excelente matemático, tem um currículo fantástico do ponto de vista da matemática, mas não é um bom gestor de pessoas. Não sabe o que é educação, não sabe o que é aprender. Porque, para já, as pessoas têm diferentes estratégias de aprendizagem e diferentes estratégias cognitivas de pensar sobre as coisas. E não somos todos diferentes a esse nível, mas há grupos, pessoas que aprendem de uma forma mais holística, outras de uma forma mais linear, que têm formas de raciocínio. Portanto, há estratégias de raciocínio diferentes. Não é cada pessoa tem a sua, mas há, digamos, grupos de pessoas e nas crianças. E, portanto, o que ele defende é a só existência de uma forma de aprendizagem. A forma de aprendizagem pelo esforço, pelo sério, pelo liceu. É o sistema liceal. O sistema liceal, na altura, era para uma elite, para uma nata da sociedade, que nem sequer era o correspondente às classes médias e elevadas. E era uma nata da sociedade que não levava telemóvel para dentro da sala de aula. Porque aí não havia telemóveis na altura. Mas percebes o que eu quero dizer? Claro. Eu sei que não havia telemóveis, mas... Sim, não levava nada para a escola. O que eu aqui refiro é como é que se diz? A disciplina. A disciplina pessoal de cada um. É militarismo. Que não havia abuso, não era assim senhora sendo a professora, não é? E atualmente leva-se tudo e faz alguma coisa, porque o professor não tem autoridade. Não tem autoridade. O que é que tira a autoridade da professora? Porque estas políticas educativas também retiraram a autoridade da professora.
Toda esta ideologia de desvalorização do trabalho docente e de desvalorização do papel do professor também tem contribuído para a desautorização do professor. Agora fico eu com medo de sair daqui de Rádio Manobras, pelo que te vou perguntar. Tu achas que aquela coisa chamada, não sei o que é do aluno, como é que se chama? Regulamento do aluno? Do Instituto, sim. Achas que isso de alguma forma veio dar demasiado poder aos alunos? Tem havido vários, não é? Cada Sim, governo tem havido vários. Eu o que eu penso é que alguns têm trazido a possibilidade da voz do aluno e da aluna, porque o sistema escolar também estava habituado a esse sistema liceal, claro, ou da educação não primária, havia reivindicação, em que a criança nem podia levantar-se para ir à casa de banho, ou enfim. Também estou aqui a usar o argumento da retórica, porque havia escolas onde a situação era diferente. a gente fala sempre no plano geral. Exatamente. E, portanto, o regulamento do aluno, ou O Estatuto do Aluno, é isso? o Estatuto do Aluno, ou o regulamento da escola, do ponto de vista dos direitos e dos deveres dos alunos, dos pais e das mães e dos docentes e dos funcionários, é fundamental para estabelecer também o direito dos alunos e das alunas na vida escolar. Agora, o que acontece é que esse Estatuto do Aluno não estabelece aquilo que deve ser feito no caso em que, às vezes, alguns dos estudantes e das estudantes ultrapassam os limites aceitáveis na convivência entre pessoas civilizadas. Perderam a noção da distância entre professor e aluno. Eles perderam. Alguns perderam. Os jovens perderam. Também não foi só em relação aos professores, perderam em relação às instituições, Sim, perderam em relação aos pais, etc. Portanto, aos pais e às mães, etc. Agora, o que acontece é que o professor ou a professora não tem mecanismos gradativos, que é uma das questões que nós falamos na prevenção da violência de género, mas que também tem que passar pelas questões da prevenção da violência em geral, é que para cada infração, e dadas as circunstâncias de cada infração, deve ser utilizada a punição adequada, proporcional e adequada. E o que acontece é que nas escolas ou é tudo ou é nada. Ou 8 vai ou logo. 80. Exatamente. Ou se aceita tudo e tanto os meninos vão andando, agora puxam, agora... deixa andar, não é comigo? E deixa andar, exatamente, não se faz nada, portanto eles são mal educados, eles pregam rasteiras, eles batem-se, eles e elas chamam nomes, etc. E portanto, a escalada de comportamentos, digamos, inaceitáveis vai aumentando. Quando chega a um ponto já inaceitável, então há que dar o rei que é preciso chamar o tribunal e vai mandá-los, eventualmente mandá-los para o tribunal, acusá-los e mandá-los para a prisão. Atualmente é mais grave, porque eu sei, através do meu sobrinho, que também anda a estudar, que quando a situação é demasiado grave, os pais são chamados à atenção, podendo, inclusive, eles, pais, perder a tutela dos filhos. Claro, vai para a CPCJ e tirar os filhos aos pais. Exatamente. Ou seja, portanto, não se trabalha. Portanto, há aqui digamos, um leque de situações para as quais devia existir um conjunto de medidas proporcionais e adequadas para aquela situação, para que o menino e a menina soubesse que a partir dali não podia ultrapassar aqueles limites e aprendê-lo ainda antes de chegar a situações já irreversíveis, e até aí não se faz nada. Porque até aí o professor não pode fazer nada, são participações sobre participações, não é? Que é a única coisa que pode fazer. Que saudades das reguadas, a sério. Não precisa ser por aí. Então, eu sei que não. Não precisa ser por aí, porque há outras formas de puxar, metaforicamente, de pôr uma criança ou um adolescente na ordem, sem precisar de ser por reguarda, sem precisar de ser por violência. Eu concordo contigo, mas eu quando digo saudades das reguardas aqui, e agora peço desculpa aos estudantes, espero que ninguém leve reguadas. Mas eu estou-me a lembrar do meu tempo de escola, e eu vejo algumas reguadas, ok, ainda me lembro delas na minha mão. E agora ao falar lembro-me delas. E acho que não fizeram mal nenhum. Eu sei que muitas vezes eram desproporcionadas, completamente desproporcionadas. Não foi o meu caso, que por acaso eu levei-me e foram bem dadas. E tive excelentes professoras, e talvez por isso, e uma homenagem sobretudo à minha professora da quarta classe, e no liceu tive professoras fantásticas e professores. Eu também. Que talvez por isso eu hoje seja especialista na área da educação.
Mas o que é facto é que não é necessário exercer força física. Eu também não digo por aí, mas há outras formas de se... Eu acho que devia começar na primária, não? Mas A disciplina devia começar na primária. Mas a questão da primária, enfim, salvo algumas desonrosas exceções, eu acho que o problema está resolvido. O que não está resolvido é no segundo e terceiro ciclo e secundário. E sobretudo segundo e terceiro ciclo. Porque, então, se está resolvido na primária, porque é que tu depois, quando entras no primeiro ciclo, descambas? No segundo ciclo. Ou isso? Porque o segundo ciclo são adolescentes. Está bem, são mas crianças. tu vens da primária. Sim, eles vêm muito bem, mas o sistema no segundo ciclo é um sistema de que tu tens os grupos, as turmas, tens crianças na pré-adolescência que estão a crescer. Com as hormonas aos saltos. E não só as hormonas, o físico todo, porque se fosse só as hormonas era um problema de educação sexual. Mas tu tens, digamos, também aquela fase contestatária em relação aos adultos. Não é? Eu conheço isso. E também tudo deves isso conhecer. tem que ser claro. E eu fui terrível. Eu conheço isso terrível. pelo meu sobrinho mais. Eu nunca fui muito. Eu fui eu sempre me portei muito bem. Eu não. Eu era um menino muito bem comportado, Mas agora eu estou a não. falar a sério. As minhas reguadas eram sempre falar nas aulas. De resto, a professora só olhava para mim e eu punha-me logo no sítio, não era preciso. Não, a reguada era ao limite. Eu não tinha medo. E fui uma adolescente muito, muito rebelde e muito mal comportada. Isso é mais a minha irmã. Fui. E graças a Deus e às deusas que fui, porque aprendi muito com isso. Mas tive, por acaso, a sorte de ter tido pedagogos e pedagogas que souberam interpretar a minha rebeldia e nunca se excederam nas punições que me fizeram. Ameaçaram retirar-me do quadro de honra, mas depois, na hora, voltavam a colocar-me. E eu fui sempre a melhor aluna, mas tinha sempre este problema. Eles já me chamavam ao reitor, que era na altura o que se chamava, chamavam-me ao reitor porque ele corria o risco de saltar fora do quadro de honra. Mas voltando aos comportamentos e às atitudes dos adolescentes ou dos jovens. Voltemos, porque depois eu quero mudar o assunto. Então eu acabo já. Voltemos. Nós também temos que entender, como adultos e como pedagogos e pedagogas, que os adolescentes e as adolescentes para já não são crianças, não é? E estão a construir a sua forma também de cidadania. E estão a testar os limites dos adultos. Nós também temos que lidar com isso, primeiro, de uma forma de alguma capacidade de tolerância, porque eles estão a ensaiar a sua forma de ser crítico, a ensaiar a sua forma de estar, a sua forma de ser. E, portanto, não podemos ter agora a veleidade de que vamos dizer-lhes que eles devem fazer assim e que têm que fazer assim e assim, tal como nós dizemos. Não é esses cidadãos e cidadãos que nós queremos. Mas, para além disso, é preciso também dizer que, embora tenhamos que dar mais espaço e mais liberdade aos adolescentes e aos jovens, exatamente porque eles são livres e são jovens e são adolescentes, também temos que ser muito claros e muito claras de que nas fronteiras. Qual é o limite a partir do qual é absolutamente inaceitável. Então muda lá de tema. Eu ia mudar o tema porque eu falei de educação porque é a tua área. E a educação, para mim, como já te disse, é a base de todos os comportamentos que nós temos. Eu perguntava-te, agora, enquanto Presidente da UMAR, a violência sobre as mulheres está diferente, está melhor, está pior? Primeiro em Portugal, vá. Sim, claro. Olha, eu gosto muito de contar, quando os jornalistas e as jornalistas me perguntam sobre isso, gosto muito de contar, quando me dão tempo, que é a rádio tem essa vantagem. Quando nos anos 80 nós reuníamos e o nosso grupo, nos anos 80 pertencia a 2 grupos, porque, quer dizer, passei a pertencer ao segundo porque o primeiro acabou, senão continuaria, e esse grupo era formado por médicas, advogadas, professoras universitárias, professoras de vários escritoras, enfim. Que eu me lembro, tínhamos duas mulheres da classe trabalhadora. O resto era tudo classe média e classe média alta. E tínhamos uma que infelizmente morreu, que era do Sindicato de Serviço Doméstico. E digo-te, muitas mulheres passaram por aqueles grupos, por aquele grupo, que era um de cada vez. E muitas histórias ouvi sobre a violência, de uma regularidade que eu, que na altura teria os meus 18, 19 anos, ou enfim, 20 talvez,
sentia como um cansaço. Quer dizer, falavam sempre do mesmo, era só violência. Era do marido, era do pai, era do namorado, era de uma regularidade, João Paulo, que tu não é... Que é quase inadmissível hoje. Portanto, hoje nós sabemos que temos sensivelmente 1 em cada 3 mulheres vítimas de violência. Mas na altura o índice era muitíssimo maior. Muitíssimo maior. Tu falas desse índice atual com base que é na estatística ou na realidade? Não, baseada no estudo na estatística, não é? Na estatística, sim, num estudo estatístico. Mas achas que a realidade é superior? Também não diria tanto. Não, penso que sim, que corresponde à realidade. 1 em cada 3 vítimas de violência, acho que dentro que nós conhecemos, até olhando à nossa volta, é evidentemente que há algumas situações que poderão ser de violência sem que o saibamos, não é? Claro. Portanto, estar encapotada. De qualquer maneira, este número já extrapola também para as situações não visíveis, não é? Porque nós visivelmente temos muito menos. As denúncias são 30 mil mulheres que apresentam denúncias às forças de segurança. Isto anda muito longe de 1/3 da população feminina, não é? Portanto, anda muito longe. Por isto já é... as contas já estão extrapolando de uma amostra claro. Estatisticamente significativa, extrapolando para a população nacional. Portanto, penso que sim, que deve ser até... segundo diz o último estudo de 2008, um pouco menos, entre 1 em cada 3 e 1 em cada 4. O que significa que ao fim de 10 anos, quando em 97 estávamos no 1 em cada 3 e agora estamos quase em 1 em cada 4, que em 10 anos conseguimos essa diminuição. Agora, neste momento, com estas políticas, nós corremos o risco de andar para trás. Eu, antes de voltar para trás, eu ia-te perguntar, tu dizias que esse grupo de mulheres tinha estudo de 19, 20 anos. Desde quando é que nós fazemos ativismo, então? Eu comecei o meu ativismo com 13 anos. A dar alfabetização. A acompanhar os monitores que davam a alfabetização e a aprender a fazer a alfabetização segundo o método Paulo Freire. Deus do céu. É verdade. Isso são quantos anos? Nem sei, tenho 50 e portanto faz como faz as contas. Tenho 50 e tal, faz as contas. 50 e tal, pois estava aqui a ver. Olha, eu nasci em 58, portanto faz as contas que eu tenho sempre algumas dificuldades de fazer as contas. Já somos 2. Eu nunca fui bom aluno de matemática. Não, eu era excelente aluna na matemática, toda a gente se admirou, mas com a história dos meus anos não sei se é problema subconsciente. A gente não quer falar deles. E tu agora falavas perdi-me, das estatísticas, não foi? Da violência, se diminuiu ou aumentou. Necessariamente, eu quase posso, portanto não tenho estudos longitudinais sobre a violência, mas estou convicta que a violência diminuiu. Mas continuamos a ter muitas mulheres mortas. Sim, mas o problema do assassínio das mulheres é um problema de ineficácia do sistema? Das formas de prevenção, exatamente. Porque também havia antes mulheres mortas, só que não eram conhecidas. Claro. Aliás, o Observatório havia uma autoridade, os homens podiam fazê-lo. Exatamente, aliás, até 66 era permitido. Ou pelo menos tolerado. Mas o Mar começou o Observatório das Mulheres Assassinadas em 2004. Como é que começa? Nós vamos a Vigo, a uma ação da Marcha Mundial das Mulheres, e elas tinham lá no Cais de Vigo uma atividade muito interessante, que era uns baldes de tinta vermelha com pincéis, e pediam às pessoas para escreverem nos degraus da escadaria do cais, que escrevêssemos o nome de uma mulher assassinada. E nós na altura, o Mar levou uma grande delegação a essa ação, suponho, se bem me lembro, entre Lisboa, Porto e as que vieram de outros lugares, perto de 100 mulheres, 100 pessoas, porque também foram homens, os companheiros, os maridos e alguns amigos feministas, e entre nós partilhámos e conversámos e não nos lembrávamos do nome de nenhuma mulher assassinada em Portugal. Ups. Exatamente. E então conversámos umas com as outras, e eu lembro-me de ter dito
esta frase. Eu penso que talvez em Portugal, como somos um país de brancos costumes e como parece que o fascismo também em Portugal foi menos duro e assassinou menos pessoas do que o fascismo espanhol, talvez em Portugal a violência doméstica seja menos fatal e, portanto, menos letal. E seja mais leve, entre aspas. E viemos com essa dúvida. Mas sabes que eu, talvez por ser investigadora, não sei... Quando tenho dúvidas e não tenho certezas, se puder vou tentar esclarecê-lo. Então chegamos logo, digo-te, foi uma coisa bem, chegamos à primeira paragem de serviço, à primeira estação de serviço da autoestrada. Eu vinha na caminhonete do pessoal do Mar do Porto e paramos naquela, suponho que é Valença ou logo a seguir a Valença ou Viana, na primeira estação, e eu vou enquanto elas vão pagar a gasolina e tomar o café. E eu dou uma passagem pelos jornais e pego nos jornais e só nesse dia eu vejo logo 3 mulheres assassinadas. Uma ou duas no crime e a outra num dos jornais diários. Bem, Deus deu-me uma coisa. Afinal, no nosso país também se morria. E se morria bem. Portanto, isto para veres que até aí nós tínhamos a ideia que em Portugal a violência doméstica não matava. É nessa altura que nós começamos o Observatório das Mulheres Assassinadas. E tu vês o resultado que dá e é 3 vezes superior às mulheres assassinadas no Estado espanhol. Ou melhor, se quiseres com mais rigor, 2,9. Isto para se o nosso Ministro da Educação ouvir, perceber que eu gosto de matemática e sei matemática e adoro matemática. 2,9 vezes superior ao femicídio, ao homicídio de mulheres por violência doméstica no Estado espanhol. Portanto, o que acontecia era que elas em Espanha estavam atentas às que morriam e lembravam os nomes delas e reclamavam. Este ano, como sabes, não sei se reparaste, o Observatório das Mulheres Assassinadas trouxe também o assassinato e o homicídio do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo sexo. E é também, e portanto ficou integrado, é um trabalho que vai passar a ser também apresentado. Nós sempre fizemos e recolhemos, mas às vezes também há poucas notícias sobre o assunto, mas nunca o apresentámos publicamente, mas a partir deste ano... Que por acaso é uma coisa que eu sempre tenho conhecimento e possibilidade, faço-me acompanhar naquilo que eu chamo de homenagem aos falecidos. E o primeiro que eu fui foi em Leiria, que o companheiro matou o outro à facada. E que eu não conhecia. E foste ao funeral? Fui. Eu dou muito valor aos mortos, não me perguntem porquê, que eu também não sei. Tu disseste que havia homens no mar. Sim. E eu recordo que uma vez foi uma discussão feminista e o meu excelentíssimo meu marido também foi comigo e curiosamente estava ele de um lado e eu do outro, nem sequer sabiam que nós tínhamos alguma relação um com o outro. E alguém dizia, mas porque os homens ficam em casa enquanto as mulheres têm que fazer isto, aquilo e o outro, não sei o quê, os homens vão para aqui, vão para lá. E por isso eu acho que me lembro desse debate. Estavas lá? Não sei, foi mas com a Laura Bugalho, estavas lá? Não sei que me lembro de um debate em que tu dizes, não, mas eu e o meu marido não... Estamos cá os dois. Exatamente. E aquilo causou algum burburinho. A minha pergunta tu achas que faz sentido os homens lutarem pelo feminismo? Porque claro, elas lá não tinham muita essa ideia, naquele debate pelo menos. Claro que faz sentido. E, aliás, o feminismo sempre teve homens aliados. E eu gosto de citar o do António da Costa, que é um homem português, que é para não estar a citar o Stuart. Eu também gosto mais. E outros. Quem nacional é bom. E não só, é só porque eu sei que as pessoas não sabem em Portugal. Não é? Se calhar se conhecem o John Stuart Mill como um grande defensor dos direitos das mulheres, que apresentou um diploma para o voto das mulheres em Inglaterra, e não sabem que o Dom António da Costa foi um grande defensor dos direitos das mulheres, nomeadamente o direito das meninas e das mulheres à educação e à educação pública. Não é? Mas não só, também tivemos o pai da Ana de Castro Osório, o juiz que determinou que a Carolina Beatriz Ângelo devia votar, porque era cidadã. Carolina Beatriz, para quem não sabe, foi a primeira mulher a votar. Exatamente. E votou por uma falha na lei portuguesa. Que Ou melhor, votou por uma lei boa que depois foi uma cortada. Uma falha, porque estávamos a falar na altura de uma sociedade machista e patriarcal, mais uma vez,
E ela tinha na lei, dizia que só os chefes de família podiam votar. Como a senhora era viúva, foi votar. E era chefe de família. E eles viram-se abraços com a situação, mas também nos descansámos porque logo a seguir mudaram a lei e só os chefes de família, homens, Sexo masculino. é que podiam votar. Mas o pai da Carolina Beatriz Ângelo, o juiz, que elas meteram aqui isso em tribunal. Porque quando ela foi inscrever-se para a mesa de voto, não é? Como eleitora, os senhores que estavam na mesa não aceitaram Carolina Beatriz Anjos para integrar a lista de eleitores e eleitoras, de eleitores aí no masculino. E ela e as senhoras da Associação de Propaganda Feminista meteram o caso em tribunal. Quem, por acaso, decidiu sobre o caso foi o juiz que era o pai da Ana de Castro Osório e que decide, e bem, que cidadãos são homens e mulheres, porque quando se diz que em Portugal na altura havia 3 milhões de cidadãos, não se está a falar só de homens, está-se a falar de homens e mulheres. E ele determina que Carolina Beatriz Anjos deve integrar as listas eleitorais, o caderno eleitoral, e que deve ter direito a votar, e ela consegue votar. Mas um ano depois mudou a eleição, como tu disseste. Aquilo é simpático. Mudou a lei, digo. Nós estamos quase no fim e eu só te ia pedir 2 comentários como é mais ou menos habitual. Eu vou começar por este. Eu vou ler as 2 de seguida e depois peço-te comentário em grupo. Em manada, para ser mais jovem. Esta semana, se não estou em erro, foi esta semana que uma imigrante portuguesa em Espanha foi violada pelo irmão. Ela tinha 48 anos, era a Júlia Pereira. E que, por vergonha, por sentido de humilhação, porque ela comunicou às autoridades, suicidou-se atirando-se da janela do 2º andar. Podia-lhe ter corrido ainda pior. E eu digo pior porque eu acho que pior que morrer é ficar aleijado. Sobretudo de uma forma muito grave. O senhor já foi detido, já está preso. E a outra situação também foi bastante conhecida, tu sabes disso, que é a jovem de 17 anos que na Índia foi violada por 2 ou 3 rapazes, não estou em erro, e que aqui, testemunhado pela irmã da vítima, diz: 2 meninos violaram-me, eu gritei muito, mas ninguém me ajudou. Havia inclusive uma mulher a quem supliquei ajuda e que os ajudou e colaborou na violação. Mais à frente ela diz: a polícia começou a pressionar a vítima que se suicidou entretanto, a vítima de violação suicidou-se. Esta jovem tinha 17 anos, eu gosto de frisar a ideia. A polícia convidou a vítima a negociar com os violadores para tudo ficar por uma mera indemnização ou então que ela casasse com um deles. Pois, com certeza. E eu queria que tu comentasses as 2 coisas. Em relação à primeira, o caso da Júlia Pereira que se suicidou, eu gostava de dizer que é alguma coisa que eu considero importante fazer, é a contabilidade dos suicídios por violência de género, quer seja por violação, quer seja por violência doméstica. Nós conhecemos alguns casos, mas são casos que conhecemos pessoalmente. Há uma política do ponto de vista jornalístico que eu considero correta, que é de não publicitar os suicídios, porque, enfim, se provou que existe o efeito mimético nos suicídios. Então, a notícia dos suicídios não é dada. Mas nós sabemos que há muitos casos de mulheres que se suicidam por violência doméstica, por desespero, porque não encontram saída, e as situações de violação são ainda mais graves pela natureza da natureza do problema. Em relação à criança violada, à jovem violada de 17 anos na Índia, é daqueles casos que internacionalmente nós temos que fazer valer para que as vítimas de violação vejam cumpridos os seus direitos como pessoas, porque a violação ainda não é um crime relevante em muitos países, nomeadamente em Portugal. É um crime relevante em que sentido? Em que sentido, por exemplo, em Portugal, a violação... Não se vai contabilizar porque é que ela se suicidou, isso? Não é só por isso, é que é considerado, não é dada a relevância da agressão que constitui a violação. Em Portugal, por exemplo, a nossa lei só considera a violação se por acaso a vítima for tornada inconsciente ou tiver, não sei, portanto, ou melhor, estiver desfeita no final da violação. Farrapo. Se não estiver, não houve violação. Portanto, não chega a dizer que não quer.
Como aconteceu com aquele caso daquela mulher grávida que foi violada pelo psiquiatra. E que o tribunal... Era um psicólogo, psiquiatra, acho que é psiquiatra. E que o Tribunal da Relação do Porto depois absolveu. Porque, efetivamente, a senhora não ficou completamente destruída nem inconsciente com a violação. Portanto, a violação é considerada, porque as mulheres, o sofrimento das mulheres não é tido como relevante, das mulheres ou das pessoas, das demais pessoas, como nós também dizemos, portanto, dos homens não hegemónicos ou das pessoas não consideradas efetivamente a pessoa ideal, que é, neste caso, a sociedade patriarcal, o homem hegemónico, o sofrimento não é considerado relevante. E a violação... Destrói completamente a vida de uma pessoa, seja ele homem ou mulher. E destrói por muitos anos. Se não uma vida. Exatamente. Maria José, quero-te agradecer do fundo do coração por teres vindo. Muito bom. Espero que desse lado tenham gostado. Estamos cá na próxima quinta-feira com uma cozinheira que foi formada em barmaid. Vocês vão conhecer que ela tem ali um restaurante perto da Igreja de São Francisco, chama-se Glória Silva, minha grande amiga também. Quero agradecer à minha assistente Marisa. Hoje falo de ti, carago. Ela não estava a contar. Porque estas coisas não se fazem sem técnicos. Próxima quinta-feira cá estamos. E até lá, façam de tudo para serem felizes. Família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades, fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a questão de assinalar este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas.